A imprensa espanhola está dizendo que o Ancelotti tem um segredo muito bem escondido para reforçar o Brasil, pensando na Copa do Mundo. Mas você já sabe quem é esse jogador? Nesse vídeo nós vamos descobrir sobre quem a imprensa espanhola está falando e vamos avaliar se esse jogador hoje realmente teria espaço na seleção. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você confere estatísticas dos jogos, resultados, classificações e os horários. Tudo isso de maneira muito prática e o melhor de tudo, gratuita. Para você fazer o download dele, você pode escanear esse QR Code aqui, só apontar a câmera do celular ou depois clica no primeiro link da descrição. Além disso, eu tenho um outro canal que é o Vini Wagner Bastidor, onde eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet, para ajudar você também a fazer os seus conteúdos e monetizar com isso. E hoje mesmo, nesse sábado, vai ter vídeo novo por lá. Vou deixar o link também na descrição. Para a gente entender de onde que veio essa matéria da Espanha, para a gente falar sobre esse jogador muito bem escondido, a gente precisa primeiro entender o momento da seleção brasileira. O Ancelotti fez recentemente sua terceira convocação, passou por sua terceira data FIFA, e ele já deixou mais ou menos subentendido que tem muita gente já com a vaga garantida na Copa. Por volta ali de 15, 16 nomes já estão certos para a Copa do ano que vem. Então, os outros nomes que têm sido convocados são jogadores que estão ali tentando provar o seu valor, passar nos testes do treinador italiano, para que possam realmente ter uma vaga pensando no Mundial. E aí que veio uma notícia, uma matéria publicada na Espanha, falando sobre um jogador que não tem sido convocado e que pode acabar entrando no radar por estar vivendo uma boa fase. Nessa última data FIFA agora, nós jogamos contra a Coreia do Sul e contra o Japão, e alguns jogadores que foram testados acabaram não passando no teste. Então, às vezes, você pega um jogador que está bem no seu clube e coloca ele na seleção, mas isso não é uma garantia de que ele vai representar vestindo a camisa da seleção. Tem muita gente que vai bem no clube e na seleção não consegue jogar da mesma maneira. A camisa da seleção e a pressão externa acabam pesando demais. Então nós estamos em um momento em que não há praticamente muito tempo para teste e ao mesmo tempo a gente precisa ainda testar alguns nomes para ter certeza se são os nomes certos para irem para a Copa. Hoje a gente tem muitas dúvidas, principalmente no ataque, quando a gente fala de camisa 9. Porque são muitos jogadores brigando por aquela vaga. E é em cima disso que saiu uma matéria no jornal espanhol Marca. Em matéria publicada nessa semana, como vocês podem ver aí pela chamada, o jornal espanhol Marca diz que existe um jogador que é um segredo muito bem escondido pelo Ancelotti e que pode acabar indo para a seleção brasileira. Um jogador que está numa fase tão boa que está praticamente implorando para ser convocado e para estar no próximo Mundial. Esse jogador que está sendo extremamente elogiado pela imprensa espanhola chama-se Vitor Roque. Estamos falando do atacante do Palmeiras, que na Espanha era constantemente criticado quando teve suas passagens frustradas pelo Barcelona e pelo Betis. Agora, basicamente, a cada jogo que Vitor Roque balança as redes com a camisa do Palmeiras, ele já recebe matérias e muitos elogios lá na Espanha. Para vocês verem, quando ele estava por lá, só falavam mal dele. Agora que ele está jogando bem no Brasil, aí ficam elogiando. Mas o que o Marca quer dizer é que hoje o Vitor Roque, pelo que tem jogado, poderia ter espaço com o Ancelotti na seleção. E eles classificam ele como um jogador que está sendo um segredo muito bem escondido, porque ele ainda não foi convocado. E digo mais, não é convocado para a seleção brasileira há muito tempo. Até hoje, para a seleção brasileira principal, o Vitor Roque só foi convocado uma vez, que foi naquela data FIFA de março de 2023. Na época, ele foi convocado pelo Ramon Menezes, que era o treinador interino, e foi o primeiro jogo do Brasil pós-Copa do Catar. Então ele estava naquele amistoso que o Brasil perdeu para Marrocos. De lá para cá, não foi mais convocado. Vitor Roque vem de uma sequência impressionante nos últimos jogos, com 12 gols marcados nas últimas 14 partidas. Tá com muita confiança, fazendo gol de todas as maneiras, tem marcado gols em jogos importantes, fez gols em clássicos contra Corinthians, contra São Paulo, gols contra o River Plate na Libertadores. Quando o jogador tá com confiança, é realmente outro papo. Agora vamos ao questionamento. Vitor Roque merece ou não merece convocação? Faz sentido isso que o jornal Marca está falando?
Falando primeiramente a respeito da matéria. Eu não acho que hoje uma convocação do Vitor Roque teria todo esse peso que o Marca está colocando. Quando eles classificam o Vitor Roque como o melhor segredo escondido, estão colocando um peso pesado realmente em cima dele, como se ele fosse resolver todos os problemas do Brasil. E para mim, tá longe de ser bem assim. Pensando hoje na posição dele, camisa 9, eu acho que a gente tem outros jogadores um pouquinho na frente dele por uma questão de regularidade, constância. Porque o Vitor Roque, querendo ou não, ele vem de uma passagem ruim no Barcelona, uma passagem tímida no Betis, começou muito mal no Palmeiras e veio a emplacar praticamente de 3 meses para cá. Então, se a gente falar hoje de regularidade, constância, pensando em seleção, eu vejo, por exemplo, o João Pedro do Chelsea na frente dele. Até o Igor Jesus do Nottingham Forest, se você pega, ele tem jogado há mais tempo em bom nível. O Pedro do Flamengo, para mim, também está na frente dele. Agora, isso significa que ele não pode ser testado? Nada disso. Ele pode ser testado. É que pensando em Copa, eu enxergo que esses outros nomes que eu falei estão hoje mais prontos e mais consolidados. Sem contar que a gente já está praticamente na Copa do Mundo. A Copa do Mundo está batendo na porta. Aí você querer convocar um jogador faltando 4 jogos praticamente para ele entrar no time e eventualmente entrosar, eu acho que é muito pouco. A gente tem que começar a trabalhar com a base que a gente já tem de jogadores que já vinham sendo convocados, a não ser que surja um jogador muito anormal, coisa que dificilmente vai acontecer. Então eu reconheço a boa fase do Vitor Roque, acho que ele poderia sim até ser testado, mas não acho que tem todo esse peso de ser o melhor segredo escondido. Nada disso, aí é um exagero. Por exemplo, hoje, se vocês perguntarem, Vini, quem você acha que merece mais uma convocação? O Vitor Roque ou o Richarlison, que tem sido constantemente convocado pelo Ancelotti? Aí eu vou dizer para vocês, entre Vitor Roque e Richarlison hoje, eu prefiro o Vitor Roque. Mas aqui não é nem por uma questão do Vitor Roque, e sim porque hoje o Richarlison é um cara que para mim não deveria estar na seleção brasileira de forma alguma. Eu acho que vocês também vão concordar que hoje nomes como Vitor Roque, Caio Jorge do Cruzeiro, Pedro do Flamengo são bem mais merecedores de uma convocação do que o Richarlison. Lembrando que um dos objetivos do Vitor Roque e do seu staff de continuarem no Palmeiras mesmo com a boa fase é justamente tentar fazer com que ele volte para a seleção. Acho que vai ser difícil pensando em Copa, mas para um amistoso pode sim acabar acontecendo. E agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Na sua opinião, Vitor Roque realmente tem todo esse peso para ser um nome importante para a seleção caso venha a ser convocado? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!